Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse é um vídeo no qual a gente vai bater um papo sobre The Mandalorian, essa série do universo de Star Wars que está disponível no catálogo do Disney+. E o seguinte, né? Essa série é o que eu mais esperava desse Disney+. Todo mundo falava muito bem, todo mundo elogiava, então assim, foi a primeira coisa que eu assisti assim que instalou o Disney+, aqui em casa. Assim que instalou não, né? Porque assim que instalou tava com coisa do trabalho, né? Assim, mas uns 2 dias depois eu comecei a assistir. E como eu disse, né, era muito elogiado, né, é muito elogiado. Já entrego para vocês que não me decepcionou, eu achei que fez jus aos elogios, pelo menos que eu vi. Mas antes de comentar mais detalhadamente sobre a série, deixa eu falar um pouquinho sobre a minha relação com Star Wars. Isso vai ser importante porque eu vou falar da série depois. Assim, eu cresci numa cultura onde Star Wars fez sucesso, né? Já fazia sucesso. Eu nem lembro a primeira vez que eu vi um dos filmes de Star Wars, mas cresci sabendo quem é o Han Solo, quem é o Luke Skywalker. Mas assim, nunca foi uma franquia que, sei lá, fazia meus olhos brilharem, aquela franquia que eu falava, caraca, como é que eu gosto de Star Wars. Eu cresci, né, vi, não lembro quando, mas vi alguma coisa na TV e quando os filmes começaram a sair no cinema, da segunda trilogia e também da terceira trilogia, eu fui acompanhando, fui vendo os filmes, né. Mas assim, devo dizer para vocês que gostava dos filmes, de uns mais, de outros menos, mas ainda assim não era aquela coisa, né, não tinha aquela paixão. Isso mudou bastante quando eu descobri os livros do universo expandido. Para ser mais preciso, isso foi antes de assistir essa última trilogia que saiu nos cinemas agora, né? Esses livros, bom, na época que eu peguei para ler, eram lançados pela editora Aleph, e quando eu li, principalmente a trilogia Thrawn, eu falei, caramba, cara, que coisa legal, assim, que coisa legal. A trilogia Thrawn, ou Traum, vamos colocar dessa maneira, é uma trilogia que funcionava como a continuação de O Retorno de Jedi. De Retorno de Jedi, continuar, como se fosse o primeiro volume, O Herdeiro do Império, é como se fosse o episódio 7. Isso antes de pensar em fazer o Despertar da Força ou algo desse tipo. Quando eu li esses 3 livros, eu gostei demais, assim. E aí eu fui atrás de outros livros do universo expandido. E nesses livros eu encontrei o que eu mais curti em Star Wars até hoje, que é esse universo expandido. Em vários desses livros, e também tem o universo expandido em quadrinhos e desenhos animados, mas vou falar dos livros, né? Em vários desses livros, o que eu via? Eu via situações, conceitos e personagens que nos filmes eram pequenos, sendo desenvolvidos e sendo trabalhados com mais profundidade, assim, né? Então, o que aconteceu é que nesse universo, do universo expandido, tá o que eu mais gosto em Star Wars. O que eu mais gostei em Star Wars até hoje são esses livros do universo expandido, né? Eu não posso dizer que eu sou um entendido no universo expandido. Acaba que eu tenho uma leitura muito despretensiosa, uma leitura que assim, que eu não viso, sei lá, conhecer em minúcias, assim, mas eu tenho muito prazer na leitura desses livros. Li alguns do cânon antigo, li mais inclusive do cânon antigo e alguns do cânon novo. O cânon antigo e o cânon novo é depois da compra da Disney, né? Quando a Disney comprou, ela anulou todos os quadrinhos e livros que faziam parte do cânon até então, passou a valer só os filmes e algumas animações para que a partir daí ela pudesse construir o seu projeto com Star Wars, né? Bom, resumindo, né, nos livros do universo expandido, em alguns quadrinhos, está o que eu mais gosto. Por que eu disse tudo isso? Para dizer que com The Mandalorian eu experimentei algo muito parecido. Com The Mandalorian eu encontrei histórias e conceitos e ideias que me lembraram muito esse universo expandido que eu encontrei nos livros. Por isso que eu vibrei bastante com The Mandalorian. Sendo bem sincero, eu gosto mais de The Mandalorian do que eu gosto dos próprios filmes. Então deixa eu explicar isso, né? Pra mim, como é que funcionam os filmes de Star Wars? Tanto a trilogia original, a segunda trilogia, a terceira trilogia. São espinhas dorsais. São espinhas dorsais que, bom, têm a sua história, mas colocam ideias e conceitos que vão ser trabalhados em minúcias em obras outras, né? Em animações, em livros, em quadrinhos.
e agora em séries live action, como The Mandalorian, né? The Mandalorian é uma série que se passa na orla exterior. O que seria isso, né? Seria uma espécie de periferia da galáxia. E se passa alguns anos após a queda do Império, ou seja, alguns anos após o filme O Retorno de Jedi. E aqui tem uma coisa muito bacana que eu encontrei também na trilogia From, que eu falei que também se passava alguns anos após a queda do Império, que é o seguinte, né? É a ideia de que a resistência, lá, né, os rebeldes, derrotarem o Império não significa a instalação de uma utopia. A queda do Império não é a criação de uma sociedade perfeita. E a nova república vai ter bastante dificuldades. Afinal de contas, resistir é fundamental, mas não é a mesma coisa que governar. E na orla exterior, nesse contexto da série Mandalorian, nessa periferia da galáxia, nós temos uma região onde a República ainda não é uma força tão intensa, onde nós vemos resquícios do Império, pessoas que eram do Império e ainda estão organizadas, elas estão nessa orla exterior. Bom, há também poderes em paralelo a essa nova república. E é nesse contexto que nós conhecemos o Mandaloriano, que é um conceito que já estava presente lá na trilogia original de Star Wars, lá com Boba Fett. Esse Mandaloriano é alguém que faz parte de uma ordem guerreira, que tem uma mística própria, ele é um caçador de recompensas. Lá na trilogia original, isso não é tão desenvolvido. E aqui isso vai ser desenvolvido em detalhe, né? E ele, na série, ele é um caçador de recompensas, né? Que tem toda essa mística aí, é um grande guerreiro, que ele acaba voltando atrás numa missão para salvar uma criança. Nesse sentido, ele vai contra o próprio código aí dos caçadores de recompensa. Mas quando a série vai avançando, a gente entende que ele vai contra esse código por seguir um código maior. Isso é interessante. E ele, ao salvar essa criança, ele se torna o guardião dela. Só que se tornar o guardião dessa criança é criar problema para si. É criar muito problema para si. Porque essa criança ela é desejada pelos resquícios do Império, por aqueles que querem que o Império volte. A gente não sabe exatamente porquê. A série, pelo menos de início, ela não dá tantos detalhes sobre isso, mas ela é muito cobiçada. Então o caçador se torna caça. Ele, esse Mandaloriano, que é um caçador de recompensas, ele se torna presa para caçadores de recompensa. Em The Mandalorian há uma trama maior, que está ligada a esses resquícios do Império, a busca dessa criança, a proteção dessa criança. Mas a série, na prática, ela funciona no esquema de missão da semana. Isso significa que cada episódio ele dá uma experiência de começo, meio e fim. E assim, há episódios que nem fazem a trama avançar tanto, né? É ele fugindo, querendo proteger aquela criança, lidando com uma situação específica. Assim, um ponto forte da série são os personagens que são muito carismáticos. A começar, e não é spoiler falar isso, a galera já viu a imagem dele várias vezes, a começar pelo bebê Yoda, né? Mas não é só ele, assim. O próprio Mandaloriano é bem bacana. E há um detalhe muito interessante na questão do Mandaloriano. Por quê? Ele usa um capacete, ele não pode tirar esse capacete. Mas é muito bacana ver como é que a série é construída na fotografia, na trilha sonora, na expressão corporal, porque mesmo sem o rosto é comunicativo. A gente percebe, às vezes, sentimentos, a gente percebe posturas, isso é muito legal. Isso aqui é um mérito legal na construção da série, né? E assim, o The Mandalorian, ele tem uma estrutura que é uma estrutura de um western, é uma estrutura de um faroeste, é como se fosse um faroeste no espaço. Isso tanto na estética quanto na estrutura do roteiro, pelo menos em vários dos capítulos. Na estética tem aquele cara, né, o cara que saca primeiro, ou chegando em locais desérticos, assim. Mas a estrutura do roteiro é um homem solitário, um justo forte, que restabelece a justiça nos locais que chega.
É isso. Embora o Mandaloriano inicialmente não fosse isso, ele estava ali vivendo para os seus interesses, mas o contato com a criança o muda. Isso é uma coisa muito legal na série, né? Uma criança muda a pessoa, e qualquer pessoa que é pai pode testemunhar isso para vocês, né? Essa parece que é um pequeno detalhe, mas é algo que ressoou bastante em mim ao assistir a série. Mas tem tudo isso, é muito western mesmo, é muito um faroeste. Uma outra assim, referência que vem logo na cabeça ao assistir o Mandaloriano, ou The Mandalorian, é o Lobo Solitário. Um mangá muito famoso, inclusive está sendo republicado no Brasil nesse momento, saíram mais, acho que está no volume 24. Bom, no Lobo Solitário nós temos um guerreiro que caminha pelo Japão com uma criança, né? com seu filho, empurrando o carrinho, né? Bom, esse guerreiro também trabalha como caçador de recompensas nesse contexto do Lobo Solitário. Claro que há muitas diferenças, né? O Lobo Solitário é alguém que busca vingança e seu filho o acompanha. O Mandaloriano é alguém que busca aí salvar esse bebê. Mas assim, não tem como ver aquele carrinho flutuando lá do Mandaloriano e ter lido o Lobo Solitário, que é um clássico do mangá, e não lembrar, né? Assim, e tecnicamente a série também é muito bem executada em vários aspectos, assim, na fotografia, os efeitos visuais. Eu acho os atores bons, assim, os atores bons. Eu vi 2 episódios até agora, os 8 da primeira temporada, os 8 que fecha a primeira temporada e os 4 primeiros da segunda, que ainda está em andamento, né? O 5º episódio, no momento da gravação desse vídeo, ainda não saiu, assim. E assim, é uma série, isso é bacana dizer, ainda mais pensando episódio por episódio, que ela não reinventa a roda. É uma série que tem os seus clichês, inclusive clichês do gênero do gênero de faroeste aparecem alguns, só que é uma série que é um grande exemplo, e aqui eu estou falando de roteiro, do simples e muito bem feito. Simples e muito bem feito. Estou bem empolgado com a série, estou gostando bastante. De novo, né, assim, me empolgo com a série não na perspectiva de ver algo, caramba, totalmente inovador, não. Mas, ela é muito bem feita. 2, ela pega conceitos aí dessa espinha dorsal que são os filmes de Star Wars e desenvolve e trabalha de um jeito inteligente, e tudo isso é trabalhado não é de maneira didática, né? É trabalhado no fluxo da ação, é bem trabalhado no fluxo da ação, é bem interessante, dá para conversar muito sobre The Mandalorian, né? Mas a minha ideia nesse vídeo era fazer um vídeo sem spoilers, né? Por isso que estou assim falando de maneira um pouco mais como um sobrevoo, né? Mas é isso, minha gente, não é o tipo de vídeo que eu costumo fazer tanto, né? Eu não vejo tantas séries assim por causa do tempo, mas essa eu quis assistir logo, quis papear com vocês. Devo fazer em breve também um vídeo sobre The Boys, sobre a série. Mas vamos parando então por aqui. Gostou do vídeo? Dá o teu joinha, se inscreve no canal caso tenha chegado por esse vídeo. Lembro, né? Não é um canal sobre séries, é um canal sobre quadrinhos, mas sobre quadrinho tem vídeo todos os dias por aqui. Com frequência, um pela manhã e um à noite. Comenta se está gostando de The Mandalorian, não está gostando, como é que é a tua relação com esse universo de Star Wars. Deixa eu ver. Lembrar do link da Amazon, está na descrição desse vídeo, está de todos os outros. É o que mantém o canal, né? Caso você vá fazer uma compra na Amazon, se você entrar pelo link que está na descrição e está no primeiro comentário, qualquer compra que você vai fazer lá, isso ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. Jabá feito, vou parando por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.